O vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre adubo grátis que faz florir, crescer e brotar suculentas, plantas em geral, né? O que acontece? Quem acompanha o canal sabe que por aqui a gente tem o hábito de tentar economizar o máximo produzindo adubos naturais, orgânicos, coisas que a gente vai lá, busca de forma gratuita e prepara o adubo. Esse adubo de hoje, ele é a torta de mamona. Mas não vou falar só mesmo sobre a questão do bem e do que ele faz para as plantas. Eu vou falar também dos perigos de usar a mamona. Então é uma coisa que é muito boa, porém ela traz aí um ônus, que é o perigo por ela ter a ricina e a ricinina, que são duas substâncias tóxicas que acabam prejudicando o ser humano, né? Não as plantas. Para a planta só faz bem se você usar do jeito certo, mas para nós seres humanos é bem importante alguns devidos cuidados. Então sobre tudo isso eu vou falando com você durante o vídeo de hoje. Até mesmo para o ser humano ela tem alguns benefícios, porém isso aí tem que ser uma coisa estudada, uma coisa que passa pela farmácia, pela química, para o ser humano usar, não pode usar de qualquer forma. Porém para as plantas a gente pode usar de qualquer forma. Então a gente pode ir lá buscar ela, colocar para secar e fazer aí a tão famosa torta de mamona, que traz para as nossas plantas isso aqui, ó: floração, desenvolvimento, a planta fica mais verdinha, mais colorida quando ela é colorida, brotação, muito desenvolvimento no geral. E para você ter aí uma certa confiança no que eu estou falando com você, eu cultivo suculentas há 4 anos e a torta de mamona ela foi o primeiro adubo que entrou aqui dentro de casa para o cultivo das plantas, porque quando eu comecei eu tinha muita dó de gastar dinheiro comprando adubo. Então eu pesquisava na internet adubos que eram de graça, né? Que não precisava gastar para poder tê-los. E o primeiro adubo de graça que eu achei na época foi exatamente a torta de mamona. Foi um engenheiro agrônomo dando dica sobre a torta de mamona, que a gente consegue usar ela tanto a mamona em si, né? O favo, o fruto, quanto as folhas. E aí eu fui aprendendo algumas coisas, colocando em prática. E aí plantas como essa Letícia, por exemplo, que é o xodó de todo mundo que cultiva suculenta, e incluindo o adubo da torta de mamona no meio dos outros adubos que a gente utiliza por aqui, trouxe um resultado muito bom. E hoje a gente tem aqui, ó, a Letícia espalhada para todo lado. Quando eu falo para todo lado, é para todo lado mesmo. É difícil encontrar um vaso aqui das suculentas que não tenha Letícia no meio delas, né? E por que eu estou falando isso para você? Porque a torta de mamona, ela é o tipo de adubo que eu incluo aqui em todo o substrato que eu faço. Quando eu tenho só a torta de mamona, eu coloco só ela no substrato. Quando eu tenho ela mais alguma coisa, eu faço um mix que eu já ensinei aqui no canal, colocando ela também no mix. E aí muitas pessoas viram o vídeo do mix e começaram a me pedir para ensinar a fazer só a mamona, né? Preparar só a torta de mamona. Então agora eu vou dar uma voltinha lá onde eu busco a mamona para poder mostrar para você um passo a passo desde o começo. Ó, é o seguinte, essa daqui é a árvore da mamona. Esse local aqui é um local público onde eu faço caminhada. Então quando eu preciso pegar mamona, eu já passo fazendo a minha caminhada. Depois que eu termino de fazer a caminhada, eu venho aqui recolher. E me perguntam muito se é a folha, se é só a casquinha, se é a semente, se é toda. Para fazer a torta de mamona, eu uso esse favo todo, que no caso aqui, ó, são esses frutos, né, da mamona. Então eu recorto ele aqui, junto bastante, coloco dentro de um saco aqui e levo para casa. A folha da mamona ela pode ser usada também como inseticida, né? Como um produto aí contra pragas. Se você quiser, deixa nos comentários que eu vou fazer só um vídeo só sobre a folha depois. Hoje eu vou fazer sobre a torta de mamona, porque os pedidos foram mais para eu ensinar a fazer um passo a passo a torta de mamona. Como eu falei para você, é uma árvore. Lá nos comentários eu comento sempre assim: eu busco na árvore, ponho para secar e depois trituro no liquidificador velho que eu tenho aqui só para jardinagem e só para as coisas do canal. Aqui, por exemplo, ó, tem um local que tem ela também já mais baixinha, que essa daqui ainda está crescendo, não virou uma árvore. Então eu gosto de passar aqui nesse local também, porque sempre eu recolho ela mais baixinha, fica mais fácil para pegar.
E aí recolho, coloco num saco, como eu te falei, levo para casa, coloco esse saco em cima de um telhado, um pouco aberto, porque aí ela vai tomar sol e a hora que ela começar a secar, ela vai arrebentar. Nela arrebentar, ela vai se manter aqui dentro, não tem como ela voar para fora e ir para algum lugar que não possa. Por quê? É importante você saber disso, porque uma semente já é o suficiente para matar uma criança. Então, quando essa semente voa daqui de dentro e ela cai num local e uma criança pega, é muito perigoso. Então, é importante que você coloque para secar, mas num local onde não vá voar essa sementinha em locais perigosos. Aqui, como você pode ver, ó, elas estão tomando sol. Tem a verde que eu trouxe aqui, mas como sempre eu pego, então já tem aqui uma outra sequinha, que é essa que eu vou preparar hoje a torta para mostrar para você o passo a passo de como fazer. Ela é excelente para a planta, como eu falei para você, mas tem que tomar muito cuidado para ela não prejudicar as criancinhas e os pets que você tenha na sua casa. Principalmente criancinha com menos de 3, 4 anos que ainda não entende muita coisa e tem mania de colocar tudo na boca, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão. Vou te ensinar a fazer o passo a passo agora, mas a gente vai continuar falando sobre os perigos ainda. Ó, aqui como eu falo com você, sempre tem um liquidificador para cozinha para a gente usar para nós e um velho para usar para as coisas do canal, que é esse aqui, ó. Então tudo que é para o canal a gente usa nesse aqui, as coisas que são perigosas realmente, né, tóxicas, a gente usa nesse que é só para coisa do canal, não vai ser usado aqui na cozinha. Colocou aqui, ó, deixou um pouquinho de espaço para bater, liga o liquidificador, não vai bater, não vai dar nada, você vai precisar colocar a mão por cima e você vai precisar colocar outra mão por baixo. Importante verificar que o seu liquidificador está bem conectado, que ele não vai soltar na sua mão e causar algum problema para você. E aí você começa a chacoalhar, tombando o liquidificador de um lado para o outro. Quem já fez patê, já fez isso aqui, porque a gente precisa triturar o milho na hora de fazer um patê. É mais ou menos a mesma coisa. Depois você vai perceber que a torta de mamona está prontinha. Aí você vai escolher deixar ela um pouquinho mais cascuda ou menos cascuda. Eu gosto dela mais cascuda porque a casquinha acaba ajudando na drenagem também. Já falei várias vezes sobre isso aqui nos vídeos do canal também. Voltando para o assunto do perigo para proteger a sua criança com menos de 3, 4, 5 anos, que ainda não tem muita noção de perigo, procure colocar numa vasilha, num recipiente que tenha rosca, onde a criança não tenha força para poder abrir esse vidro, como esse aqui, por exemplo. Criança nenhuma pequenininha consegue abrir ele, só a gente que é adulto. Essa torta de mamona, ela é excelente para qualquer tipo de planta. E aí, ó, como eu falei para você, quando você for colocar no seu vaso e não no substrato, você faz uma cova ali próximo do caule, coloca uma colherada, e aí você vem com o substrato e cobre, porque na hora que você regar, isso aqui vai liberar os nutrientes para a planta e não corre o risco da sua criancinha e de seu pet mexer. Esse substrato de argila, por exemplo, no substrato já tem a torta de mamona, mas como já tem algum tempo que eu fiz o substrato, então eu venho aqui, ó, entre uma planta e outra, faço uma covinha, coloco aqui uma colherada boa também entre elas, né? No caso aí entre elas, porque são várias aqui. E aí a gente coloca, mistura bem também para não ter nenhum perigo, embora a gente não tenha nem pet e nem criança aqui no local que fica as plantas, mas é sempre bom prevenir. E como não falta a torta de mamona por aqui, porque a gente mesmo prepara, então a gente sempre dá uma renovada nos vasos, colocando uma colherada. Mas a gente gosta mesmo, é na hora de fazer o substrato colocar. 20 litros de substrato, eu coloco aqui 2 vasilhinhas dessa aqui, que deve dar na base de umas 20 colheres de torta de mamona. Sempre que eu recebo planta nova aqui, eu já deixo esse substrato prontinho, porque ele já vai ficando curtidinho, né? Quando a gente planta, a planta desenvolve mais rápido nele. E para não deixar eu mentir para você, olha aqui, ó, plantei há um mês mais ou menos, e olha aqui para você ver, ó, às vezes fica uma sementinha ou outra perdida na hora de triturar. Olha aqui uma mudinha da mamona. E isso acontece muito por aqui. A gente coloca lá a mamona no substrato, às vezes fica uma sementinha lá, ó, e depois ela vai crescendo junto com a planta. Algumas vezes eu deixo, e depois eu pego isso aqui, bato no liquidificador e faço um inseticida. Porque a folha da mamona também, ela é um excelente repelente e inseticida aí contra pragas
e até mesmo contra alguns tipos de doenças, né? Inclusive aí o fungo, quando a gente faz isso aqui e aplica no substrato, ajuda a dar uma eliminada boa nos fungos. Hoje eu preferi ensinar primeiro como preparar a torta de mamona, para não tomar muito tempo de algumas pessoas que gostam de ver só a receita. Mas se você quiser ver o vídeo todo, eu vou falar para você agora dos benefícios, né? Que são brotação, crescimento, floração e a sua planta ficar bem nutrida, porque a torta de mamona ela é bem nutricional para as plantas. Lembra essa baciada aqui que chegou lá da Creusa, que eu mostrei para você que estava tudo sem raiz, eu coloquei para enraizar? Olha para você ver. Já vou precisar fazer replante, ó. As plantas já estão praticamente amontoadas, cresceram, desenvolveram muito rápido e estão aqui, ó, lindonas, como você pode ver, bem saudáveis. E por que eu estou falando isso para você? Porque no substrato, quando eu preparei, eu coloquei nele a torta de mamona, coloquei um pouquinho do mix também, então tem a torta de mamona nesse vaso. Então ela é um dos componentes que ajuda as plantas a desenvolverem tão bem. E como você viu lá quando chegou para a gente aqui, essas plantas chegaram sem raízes, um pouquinho debilitada por causa da viagem, e hoje, ó, elas já estão tão lindas que algumas já estão até começando aqui, ó, a dar haste floral. Então o desenvolvimento é muito rápido, porque a torta de mamona junto com o mix, que eu deixo a dica aqui no canal, ajuda a nutrir a planta, e planta nutrida só desenvolve, né? Tudo que ela precisa desenvolver. Porque nas propriedades que tem na mamona, ela tem as proteínas tóxicas ao ser humano, mas essas proteínas elas são boas para as plantas. E a mamona ela é rica em nitrogênio, cálcio, tem um pouquinho de fósforo também. E um dos detalhes melhor de usar a mamona no substrato é que a mamona, por ela ser tóxica, a ricina e a ricinina dela vai fazer bem para suas plantas, sabe por causa de quê? Porque essa toxina dela vai fazer mal para os insetos que vêm para atacar a planta. Controlando os insetos e as pragas ou as doenças, a planta entrega para você isso aqui, ó, bastante floração e bastante viço, né? Porque você olha para a planta e vê que além dela estar florindo, ela está viçosa, ela está com viço, como é o caso dessa daqui, ó, que é a Supreme. Além dela estar com bastante brotação, a planta está grande, está desenvolvendo e ainda vem e libera para a gente floração. Não bastasse só brotar, ela entrega para a gente também a floração e o crescimento. Porque nós sabemos que uma planta só vai florescer quando ela está saudável, né? E para ela estar saudável, ela precisa estar nutrida. E a torta de mamona ajuda muito na nutrição das plantas. Aquela historinha que a gente ouviu lá atrás de que planta suculenta não precisa de muito adubo, não precisa de fertilizante, que elas são cultivadas em habitats naturais, onde elas não precisam de muita coisa. Eu vou ser sincero com você, eu já fiz umas pesquisas sobre plantas cultivadas em habitats naturais e eu não vi nenhuma planta bonita. E a gente compara com nós, seres humanos. Um ser humano, quando ele está nutrido, ele está saudável, você pode ver que a pessoa fica com a cor mais bonita, fica mais esperta, né? Fica mais desenvolvida, com energia para fazer os afazeres do dia a dia e termina o dia numa boa. A mesma coisa são as plantas, quando elas estão nutridas, elas vão entregar para você tudo o que você espera dela. Entre elas, entre tudo que você espera de uma planta, o que você gosta de ver? Coloração. Por aqui a gente vê as nossas plantas sempre bem coloridas, porque elas estão nutridas. Além da coloração, vem a questão da reprodução. Normalmente por aqui as nossas plantas estão sempre brotando, liberando mudinhas, e é dessa forma que a gente vai sempre formando baciadas, vasos e floreiras cheias, né? Porque a partir do momento que elas começam a brotar, passa um tempinho, a gente retira essa mudinha e coloca no outro vaso. E aí a gente vai tendo vasos cheios cada vez mais. E agora eu vou caminhar com você para um assunto aí que eu gosto bastante também, que é o caminho da fé. O que acontece? A amiga inscrita no canal, a Edileuza, ela colocou o comentário dela elogiando porque a gente mudou o nome do canal e tirou a palavra vício, né? E aí ela pegou e colocou assim também, ó, e deixe sempre uma palavra para nos abençoar. Creio que Deus não quer só que o nome seja mudado, mas que acrescenta
algo na vida dos que assistem, além de dicas sobre as plantas, que são maravilhosas. Deus abençoe. E aí eu aproveitei então para, junto com as dicas do vídeo de hoje, incluir tanto as dicas quanto a fé, né? Que eu acredito que também seja um fertilizante para a nossa vida. Assim como eu indico muito por aqui a babosa aloe vera, porque eu vi ela lá na Bíblia, um dia lendo a Bíblia, então eu comecei a pesquisar mais. E a mamona também eu comecei a pesquisar mais sobre ela, porque eu também li sobre ela na Bíblia. Ela está no livro de Jonas. Ela está na parte de Jonas na Bíblia, né? Eu vou deixar para você daqui a pouquinho, para você, se tiver curiosidade depois, ver a história toda de Jonas, porque a história de Jonas ela é envolvida em coisas boas e coisas ruins, como é o caso da mamona, mas eu vou falar para você daqui a pouquinho. Lá está escrito assim, ó: o Senhor Deus fez crescer um pé de mamona que se levantou acima de Jonas para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo de seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoneira. Essa parte da Bíblia está realmente em Jonas, né? Então é só você dar uma olhadinha lá, se você quiser conhecer a história toda, porque a gente sabe o tanto que uma mamona demora para crescer e virar uma árvore, porém Deus fez ela se transformar numa árvore no mesmo dia para fazer sombra para Jonas, para cumprir o propósito que ele tinha para Jonas naquele momento. Porém, como eu falei para você, a história de Jonas, ela tem coisa bonita, que é depois que Deus consegue fazer o que queria fazer com Jonas, mas também tem coisa errada lá, tem coisa feia. Então eu comparo assim a mamona, que ela traz coisa bonita pra gente, como a história de Jonas, mas também tem coisa feia, porque a mamona, ela é um excelente adubo, mas ela também é tóxica. Então a gente precisa tomar cuidado com essas questões, né? Porque na vida tem tudo aquilo que tem os dois lados, tem o lado bom e tem o lado ruim. A gente é que precisa entender, procurar entender para usar o lado bom de tudo, né? Como é o caso da mamona. Aqui eu uso há 4 anos, graças a Deus, nunca tive problema nenhum, nem comigo, nem com ninguém aqui em casa, nem com bichinhos. Aqui só teve bom efeito, né? O uso da mamona, mas é porque a gente procurou desde o início entender o que era a mamona em si. Lá na infância a gente brincava com a mamona, fazendo guerrinha, a molecada, né? E Deus protegia a gente porque a gente não tinha consciência do perigo. Nunca aconteceu nada de ruim, mas a gente sabe que ela é tóxica. Se você tem alergia quando for manobrar para fazer o seu adubo, usa luva, usa óculos, de preferência se precisar até usa uma máscara. E na hora que você colocar na sua planta, ela vai se decompor e ela vai levar todos os benefícios para a sua planta, deixando a sua planta bem saudável, bem colorida, brotando, crescendo e florescendo. Sabendo usar, ela tem muitos benefícios. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida, tá bom? E aí você aproveita e deixa de onde você assiste, que é bem importante para a gente saber até onde chegam as nossas informações e conteúdos. Combinado? E aí o que acontece? Se você quiser também, deixa aí alguma parte da Bíblia que você tem interesse, que a gente divulgue por aqui, porque agora a gente quer divulgar sempre uma palavra de Deus por aqui, porque eu acredito, como eu falei, que a palavra de Deus ela é o melhor fertilizante para a nossa vida, para nós seres humanos. Beleza? Para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre aqui até o final de cada vídeo, agradeço muito pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.